Quem sai da igreja não é desviado. Você vai ter que arranjar outro nome para quem sai da igreja. Vamos lá. Eu tenho dito aqui que muitos enganos são cometidos porque alguém sobe num púlpito, prega, ensina, e a maioria das pessoas não se aprofunda para saber se aquilo é verdade, se aquilo realmente é do jeito que está sendo pregado, está sendo ensinado, está sendo falado, ok? Por que eu estou dizendo isso para você? Olha, existem 11 textos no Novo Testamento falando dos desviados. 11 textos. Agora, se você lê o texto e lê o contexto, nenhum desses textos está se referindo a pessoas que faziam parte da igreja e acabaram saindo da igreja. Todos os 11 textos que vai usar a palavra, ou que vão usar a palavra desviado, está falando de gente que está dentro da igreja e que de alguma forma não pratica o evangelho, ou que as suas práticas estão contrárias ao do evangelho. Então o sujeito está dentro da igreja e está desviado do evangelho, ok? Está desviado. Por exemplo, Paulo escreve sua carta ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Ele vai dizer assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E neste quesito, muitos têm se desviado da verdade, ok? Muita gente dentro da igreja que tem amor ao dinheiro está desviado da verdade. Ele não está falando... Paulo, ele estava escrevendo para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Timóteo fala isso para as pessoas que estão dentro da igreja. Cuidado com o amor ao dinheiro. Se você está amando ao dinheiro, você está desviado do evangelho, entende? Ele não mandou falar isso para quem estava fora da igreja. Eu só estou te falando de um texto. Tem mais 10 textos. Pessoas que estão dentro da igreja e que vivem contrário ao evangelho, ou que não praticam o que o evangelho ensina. Os 11 textos, esse aqui é o mais simples. Tem textos muito mais claros do que esse aí. Estão dentro da igreja, mas não praticam o ensinamento de Cristo ou a doutrina dos apóstolos. Estão dentro da igreja, mas estão desviados do evangelho. Não existe um texto sequer chamando alguém que saiu da igreja de desviado. Então, você que é aquela pessoa que estava dentro da igreja, a denominação que vocês chamam de igreja, e estão hoje no mundo, então arranja outro nome para essas pessoas. Alguém um dia te falou que era desviado, você acreditou. Você foi a fundo? Você foi estudar? Você investigou para saber se desviado é realmente alguém que para de frequentar a igreja e volta para a prática do mundo? Então como que eu vou chamar essas pessoas que saíram da denominação e voltam para as práticas do mundo? Não sei. Desviado e desigrejado não é, ok? Não cabe. Desviado é quem está dentro da igreja e não pratica o evangelho, ou age contrário ao ensino do evangelho. E o que eles chamam de desigrejado, eu já disse que é um desespero. Pessoas que não querem frequentar por causa de um monte de engano, de manipulação, por causa de um monte de coisa errada dentro da igreja. Estão cansados de serem enganados, de serem extorquidos, entende? Aí param de frequentar, mas continuam com fé e prática em Jesus e no seu evangelho. Saiu da igreja e foi para o mundo, arranja outro nome. Não cabe nem desviado e nem desigrejado. Estude um pouquinho que você vai entender e você vai ver que é verdade o que eu estou falando.